Instalada a CPI para investigar as operações entre o BNDES e o grupo JBS. O projeto pode trazer mais segurança para quem usa piscinas. A audiência pública vai discutir a escassez de chuvas, que pode comprometer a irrigação de lavouras no Vale do Rio São Francisco. E plenário aprova mudança da taxa de juros cobrada nos empréstimos do BNDES. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro, e esses são os destaques do Senado Notícias Manhã. Olá, muito bom dia. Depois de muito debate e uma tentativa de obstrução, os senadores aprovaram a mudança da taxa de juros cobrada nos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A nova regra começa a valer para os empréstimos feitos a partir de 1º de janeiro de 2018. A nova taxa de juros, chamada de TLP, taxa de longo prazo, reduz os subsídios concedidos pelo governo federal aos financiamentos feitos pelo BNDES. Atualmente, a chamada TJLP é calculada a cada 3 meses. Ela é o resultado da soma entre a inflação dos próximos 12 meses com um prêmio de risco definido pelo Conselho Monetário Nacional. A nova taxa de juros, chamada de TLP, deve ser apurada a cada mês. O cálculo dela é feito com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e uma taxa de juros pré-fixada, estabelecida em cada operação. A expectativa é que a taxa de juros cobrada pelo BNDES se aproxime da praticada pelo mercado. 60% paga o custo do sistema financeiro utilizado por 100%. Ao termos a TLP, o que é que vai acontecer? Nós vamos diminuir o juro estrutural do sistema financeiro. Quem ganhará? Todos ganharão. O governo acredita que a mudança vai diminuir a dívida pública. Não conseguimos ver claramente, mas estamos pagando essa conta aos brasileiros. E está pagando, por exemplo, via crescimento da dívida. E se a dívida está crescendo, isso significa que iremos pagar mais juros. Os subsídios pode não ser explícito, mas o seu custo com certeza é. O texto não é consensual nem entre os senadores da base do governo. O senador José Serra acredita que a mudança dos juros para todos os empréstimos do banco não deve ajudar a economia. Se eu elimino a taxa menor, supostamente eu poderia subir menos a taxa principal, que é a Selic, mas isso não é verdade. É brincadeira dizer que aumentar a TJ, eliminar a TJLP, vai levar a baixar a taxa Selic. Isso é 1% da oferta de crédito, presidente. Trata-se aqui de criar entraves ao desenvolvimento do BNDES, mesmo à custa do investimento e à custa do emprego na economia. Criado em 1956, o BNDES não funciona como um banco comercial e entre as prioridades da instituição estão o desenvolvimento regional e socioambiental. Ele também é apontado como um fator importante no crescimento da economia do Brasil. Nos últimos 13 anos, se existisse a TLP, 2/3 do tempo seria acima da Selic. Nós vamos destruir investimentos de longo prazo no país. Para mim, acabar a TJLP, engessar o BNDES nesse momento, que a economia precisa crescer, é uma loucura. Além dos recursos obtidos com a emissão de títulos do Tesouro Nacional, o BNDES também conta com 40% do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Outros recursos do FAT podem ser encaminhados ao banco para financiar projetos especiais aprovados pelo Conselho Deliberativo do FAT. Agora, pela MP aprovada agora no Senado, esses recursos também passam a ser remunerados pela nova taxa de juros do BNDES. A escassez de chuvas já está comprometendo a irrigação de lavouras no Vale do Rio São Francisco, um polo de desenvolvimento na região Nordeste. A crise hídrica nessa parte do país é o tema de audiência pública na Comissão Mista de Mudanças Climáticas hoje à tarde.
Nós estamos vivenciando o pior período hidrológico do Rio São Francisco. Nós estamos com os reservatórios em situação crítica, como é o caso do reservatório de Sobradinho, onde estamos com menos de 9% do volume útil da barragem. E nós queremos trazer aqui a CHESF, a ONS, os representantes dos distritos de irrigação, para poder avaliar quais são as medidas que devam ser tomadas para atravessar esse momento de maior criticidade. E outras comissões do Senado também se reúnem nesta quarta-feira. Vamos conferir o que está programado em cada uma delas. Às 8h30, na Comissão de Ciência e Tecnologia, pode ser votado o projeto que cria a obrigação de os serviços de atendimento telefônico das prestadoras de serviços regulados atenderem também ligações feitas de telefones celulares. Às 9h, na Comissão de Assuntos Sociais, pode ser analisado um projeto que regulamenta a profissão de cuidador de pessoa idosa, cuidador infantil, cuidador de pessoa com deficiência e cuidador de pessoa com doença rara. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor tem na pauta projeto que torna obrigatória a disponibilização de balanças de precisão nos estabelecimentos que comercializem produtos lacrados. Isso para possibilitar a conferência pelos consumidores. Também às 9h, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa aí projeto para a criação da Zona Franca do Espírito Santo. Às 10h, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar projeto que agrava as penas para crimes cometidos perto de residências e num raio de até 100 metros de escolas. E no mesmo horário, às 10h, pode ser analisado o relatório da Comissão Mista sobre a medida provisória 777, que estabelece critérios para... ou melhor, 779, que estabelece critérios para a celebração de aditivos contratuais relativos às outorgas dos contratos de parceria no setor aeroportuário. E o senador Ayrton Sandoval foi escolhido o relator da denúncia contra o senador Lindbergh Farias no Conselho de Ética do Senado. A ação foi apresentada pelo senador José Medeiros. A escolha do relator foi feita por sorteio. Agora, o senador Ayrton Sandoval vai ter 5 dias úteis para fazer um relatório preliminar, dizendo se aceita ou não a denúncia do senador José Medeiros contra o senador Lindbergh Farias. Eu sei que para mim é um peso grande, eu sou um novato na casa ainda, e já chegar aqui e relatar contra um companheiro mais antigo, mas alguém precisa fazer isso. Nós não podemos continuar aceitando coisas que aconteçam dessa natureza nessa casa, que é uma das instituições mais importantes do nosso país. Dar mais segurança às pessoas que usam piscinas públicas ou mesmo particulares. É o que prevê projeto da Câmara que está em análise aqui no Senado. Já aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle, o projeto será agora analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. A maioria das pessoas nem imagina que um simples banho de piscina pode representar um perigo real. Não são poucos os casos de acidentes graves envolvendo ralos de sucção em piscinas. Casos como o de uma menina de 7 anos que morreu na piscina infantil de um hotel em Camboriú há pouco mais de um mês. O cabelo dela ficou preso na entrada de aspiração do filtro. Um problema que poderia ter sido evitado se a piscina tivesse um equipamento de segurança que custa menos de R$40, como mostra a funcionária dessa loja de piscinas. É esse dispositivo de ralo de fundo que nós utilizamos, que ele é de vazão, ou seja, se nós fecharmos ele aqui na frente, continua sugando na lateral. Se nós fecharmos todo o dispositivo, ainda tem a possibilidade de sugar nessa parte aqui posterior. Portanto, não tem possibilidade de ter uma sucção maior, de causar acidentes com esse dispositivo. A Associação Brasileira de Normas Técnicas tem regras para garantir a segurança nas piscinas, mas nem sempre as normas são respeitadas. O projeto que está no Senado regulamenta requisitos mínimos de segurança para o funcionamento das piscinas, como a instalação do dispositivo para evitar que pessoas fiquem presas no ralo de sucção. Além disso,
obriga que seja instalado um equipamento manual que permita parar o sistema de circulação de água em caso de emergência. O equipamento deve ficar em local visível e bem sinalizado. Para este consultor, a grande vantagem do projeto é prever responsabilidades para quem descumpre os requisitos mínimos de segurança. Há mecanismos de segurança já vigentes hoje, mas talvez não há o cuidado e a diligência dos proprietários e de quem administra esses produtos. O projeto, na minha opinião, o grande mérito dele é chamar atenção e responsabilizar para quem de fato descumpre essas normas de segurança. Ele não inventa roda sob o ponto de vista da segurança, ele não vai dizer qual tecnologia utilizar, nem é esse o propósito de uma lei, né? Mas ele vai de fato criar conduta e vai de fato criar responsabilização para quem descumpre isso. Foi instalada nesta terça-feira a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as operações entre o BNDES e o Grupo JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A CPMI da JBS também vai investigar a delação premiada assinada entre os executivos da JBS e o Ministério Público Federal. O senador Ronaldo Caiado é o vice-presidente da comissão. O senador Ataídes Oliveira, eleito presidente, negou que a CPMI seja uma retaliação à Operação Lava Jato. Como criador desta CPMI, eu não admito que alguém diga que eu tenho o cunho de retaliar alguma das nossas autoridades e muito menos a Operação Lava Jato. Tirar a limpo o roubo de bilhões, esse objetivo dos cofres públicos, é uma questão de interesse nacional, não de retaliação por parte de um ou outro agente público envolvido no esquema criminoso delatado pelos irmãos Batista. A comissão mista que analisa a proposta do governo para um novo Código de Mineração aprovou o plano de trabalho proposto pelo relator senador Flecha Ribeiro. A medida provisória do Palácio do Planalto tem validade até o final de novembro. 250 emendas foram apresentadas pelos deputados e senadores. Foram aprovadas 4 audiências públicas com acréscimo de mais alguns nomes de convidados sugeridos pela oposição. A previsão é que o relatório seja lido no dia 10 de outubro e votado no plenário da comissão uma semana depois. O novo código propõe alterações em itens, como a autorização de lavras e punições mais severas para crimes ambientais. Vamos cuidar para que possamos fazer um novo código, uma nova legislação para o setor mineral, de forma que se evite ao máximo ou se extermine a possibilidade de termos tragédias como ocorreu em Mariana. Hospitais e clínicas sem fins lucrativos vão poder contar com o programa de financiamento preferencial, o Pró Santas Casas. A medida é importante porque essas instituições participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, o SUS. O programa concede 2 linhas de crédito, uma para a reestruturação do patrimônio e outra para capital de giro. Para tanto, as Santas Casas devem apresentar plano de gestão a ser implementado no prazo de 2 anos a partir da assinatura do contrato. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Câmara aprovou nesta terça-feira a medida provisória que muda regras no registro de nascimento. Texto modificado pela senadora Regina Souza permite que a certidão informe o nome do município onde mora a mãe como local de nascimento da criança e não o município onde está localizado o hospital ou maternidade em que ocorreu o parto. A matéria segue para a sanção presidencial. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.